Resumo: Psicologia Social e Clínica. Roteiro de apresentação: aproximadamente 15 minutos. Título do slide de abertura: o ponto cego da psicologia brasileira: raça, branquitude e a urgência de uma praxis antirracista. Orador: uma introdução: 2 minutos. Boa noite a todos. Hoje, nossa proposta é discutir o que consideramos uma encruzilhada crítica para a psicologia no Brasil. De um lado, temos um ideal de prática que busca promover a autonomia e a dignidade humana. Do outro, uma realidade marcada por uma formação profissional que, muitas vezes, se mostra despreparada para lidar com as complexidades sociais do nosso país. Nosso argumento central é que a psicologia, para ser verdadeiramente ética e eficaz, precisa confrontar seu principal ponto cego: uma herança colonial e uma branquitude hegemônica que silenciam o impacto do racismo na constituição dos sujeitos. Esta herança cria um modelo de sujeito universal que não corresponde à diversidade da população brasileira, resultando em práticas que podem ser ineficazes ou até mesmo violentas. Para explorar isso, nossa apresentação está dividida em 4 momentos. Primeiro, vamos abordar o ideal de uma prática psicológica politicamente engajada. Em seguida, faremos um diagnóstico do despreparo profissional revelado em estudos recentes. Depois, analisaremos a causa estrutural desse problema: a branquitude como norma na psicologia. E, por fim, apresentaremos um caminho teórico e prático para a transformação: a sociogenia fanoniana como uma aposta clínica e política. Orador 2: o ideal e o diagnóstico. 5 minutos. O ideal de prática que buscamos é bem representado pelo conceito de clínica da autonomia, proposto por Penido e Romagnoli. Essa clínica defende uma abordagem que vá além da simples ausência de doença para focar na invenção da vida e no protagonismo dos sujeitos. Ela utiliza as relações de cuidado como tecnologias leves para produzir acolhimento e autonomia, integrando o cuidado e reconhecendo os saberes dos usuários, em vez de se limitar ao conhecimento técnico do profissional. No entanto, a realidade da formação e da prática parece muito distante desse ideal. A pesquisa de Carvalho e Miciato com estagiários de psicologia, por exemplo, revelou um conhecimento temático restrito sobre raça e classe. A formação, descrita como colonizada e eurocêntrica, não habilita os futuros profissionais para intervir adequadamente nas questões socio-raciais. Essa falha se manifesta diretamente na clínica, como mostra a dissertação de Maiara Benedito. Em suas entrevistas, psicólogos relatam que o sofrimento psíquico ligado ao racismo chega de várias formas. Através de um corpo paralisado, com dores e tensões físicas. Como uma solidão profunda, pois as vítimas não encontram espaço para compartilhar suas dores. E com um sentimento avassalador de ser uma farsa, mesmo em posições de sucesso, um fenômeno conhecido como síndrome do impostor. O mais grave, como aponta Benedito, é que a falta de preparo profissional para acolher essas queixas pode retraumatizar o paciente, invalidando sua experiência e aprofundando seu sofrimento. Isso nos mostra um abismo entre o que a psicologia deveria ser e o que ela, muitas vezes, é. Orador 3: a causa estrutural e o caminho para a transformação. 5 minutos. Mas por que existe esse despreparo? A dissertação de Luciana Henriques nos oferece uma explicação estrutural. A causa não é apenas uma falha curricular, mas a branquitude como a norma invisível que estrutura a própria psicologia. Branquitude, aqui, não é a cor da pele, mas uma posição de poder e privilégio que se estabelece como universal e neutra. Essa hegemonia opera de formas sutis, mas poderosas. O sujeito branco é visto como a representação da individualidade, enquanto o sujeito negro é sempre visto como representante de um coletivo racializado. Ela se mantém através do que Maria Aparecida Bento chama de pacto narcísico, um silêncio cúmplice entre pessoas brancas que as desresponsabiliza da discussão racial e da manutenção de seus próprios privilégios. Essa estrutura explica por que, na pesquisa de Benedito, os psicólogos brancos relataram que não pensam nas questões raciais e por que, no estudo de Carvalho e Miciato, o conhecimento dos estagiários era tão superficial. Se a branquitude é a norma, a raça se torna um problema apenas do outro. Então, como podemos romper com essa estrutura? O trabalho de Lima, Oliveira e Santos nos oferece uma ferramenta teórica poderosa: a sociogenia de Frantz Fanon. Fanon argumentou que, para compreender o sofrimento de sujeitos colonizados, não bastam a ontogenia, história do indivíduo, e a filogenia, história da espécie.
É preciso uma terceira dimensão, a sociogenia, que analisa como as estruturas sociais, a história colonial e o racismo constituem a subjetividade. Adotar a sociogenia como princípio e método na psicologia significa abandonar a ficção do sujeito universal e reconhecer que a experiência negra é atravessada por uma violência específica que a coloca numa zona de não ser. Assumir uma aposta clínica política e negra, que não busca apenas a cura individual, mas a desintoxicação das subjetividades colonizadas. Reconhecer que a formação e a praxis em psicologia precisam assumir a discussão da sociogênese como imprescindível. Orador 4 Conclusão e próximos passos 3 minutos. Chegamos, então, à nossa conclusão. A análise conjunta desses 5 trabalhos pinta um quadro claro: a psicologia brasileira está em dívida. Ela possui o ideal de uma clínica da autonomia, mas a realidade de sua formação e prática ainda reflete uma estrutura racista, sustentada por uma branquitude hegemônica e acrítica. O racismo não é apenas um tema a ser adicionado ao currículo, ele é, como descreve Benedito, uma herança intergeracional, uma aliança inconsciente que estrutura nossa sociedade, consequentemente, o psiquismo dos sujeitos. Ignorar isso é perpetuar a violência. Portanto, a transformação que propomos é profunda e exige ações concretas. Na formação é urgente que os cursos de psicologia adotem referenciais teóricos antirracistas e contracoloniais, como a sociogenia fanoniana, tornando-os centrais, e não periféricos, no currículo. Na prática clínica, os profissionais, especialmente os brancos, precisam se engajar ativamente em um processo de letramento racial e de reflexão sobre seus próprios privilégios. É preciso, como sugere Benedito, criar parcerias e alianças para o enfrentamento do racismo, reconhecendo que todos são parte do problema e, portanto, da solução. No posicionamento político, a psicologia deve assumir seu papel político e social. Isso significa atuar junto a movimentos sociais, pressionar por políticas públicas de igualdade racial e, fundamentalmente, trabalhar para desconstruir a hegemonia branca que ainda molda nossa ciência. Em suma, o caminho para uma psicologia verdadeiramente brasileira e libertadora passa, necessariamente, por reconhecer que o racismo adoece e que a prática antirracista é uma dimensão inegociável do cuidado. Trata-se de parar de matar sujeitos com nossa indiferença e, finalmente, nos comprometermos a sustentar a invenção da vida para todos. Muito obrigado.